Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar fundo num dos textos mais incendiários e, sem dúvida, mais influentes do século XX, Os Condenados da Terra, de Frantz Fanon. Publicado em 1961, este livro é muito mais do que uma análise da descolonização. É um diagnóstico profundo da psicologia da opressão e, ao mesmo tempo, um manual para a libertação. Vamos a isso? E para começar, que tal esta frase de Jean-Paul Sartre, que escreveu o prefácio do livro? É de uma força incrível. Ela resume na perfeição a ideia central. O colonialismo cria uma dinâmica onde a humanidade de uns só é possível porque se nega a humanidade dos outros. Para Fanon, a libertação é, antes de mais nada, o processo de inverter esta equação brutal. Então, por onde é que o Fanon começa a sua análise? Bem, ele começa pelo mais básico, pelo chão que se pisa, a geografia. Ele defende que, para se entender o colonialismo, primeiro é preciso ver a realidade física, a realidade violenta de um mundo que foi partido em dois. E esta imagem aqui capta isso de uma forma genial. Fanon não descreve apenas duas cidades, ele descreve dois universos opostos, que existem por um princípio de exclusão. A cidade do colono é sólida, limpa, cheia de abundância, e a do colonizado é o seu contrário absoluto, um lugar de fome, de lama, de morte. O olhar que o colonizado lança sobre a cidade do colono é, como diz Fanon, um olhar de luxúria, um olhar de desejo. E o ponto-chave aqui é que esta separação física não se aguenta sozinha. Ela é mantida por uma violência psicológica constante. O sistema colonial tem de transformar o colonizado num animal aos seus próprios olhos para poder justificar o tratamento animalesco que lhe dá. É um ciclo vicioso de desumanização. E agora, chegamos ao argumento mais famoso e, claro, mais controverso de Fanon. É fundamental entender bem isto. Não se trata de uma glorificação da violência por si só. É uma explicação da sua lógica psicológica, que ele via como inevitável dentro do sistema colonial. O que é fascinante aqui é como Fanon desmonta este processo, quase como um psicólogo a analisar um paciente. Ele diz que o colonizado vive numa tensão constante, com uma raiva imensa dentro de si, mas essa raiva não nasceu com ele. É a violência do sistema que ele absorveu. Portanto, quando ele responde com violência, não é só um ato político, é um ato quase existencial. É a única forma de se limpar dessa opressão e de se sentir humano outra vez. E essa violência tem outra função, uma função quase construtora. O colonialismo funciona dividindo para reinar, certo? Põe tribo contra tribo, região contra região. A luta partilhada, a violência partilhada contra o opressor comum faz o contrário. Ela cria uma identidade coletiva, um nós. É o cimento que une os fragmentos e começa a construir uma nação. Então, a libertação acontece. O colono vai-se embora. Fim da história, certo? Errado. Para Fanon, é precisamente aqui que começa a sua crítica mais afiada e, infelizmente, mais premonitória. Ele alerta para as novas armadilhas que surgem no dia seguinte à independência. E quem é o novo vilão da história segundo Fanon? É a que ele chama de burguesia nacional. É a nova elite local que foi educada pelo colonizador, que admira o colonizador e que não quer criar nada de novo. O que ela quer é simplesmente ocupar as casas, os carros e os cargos deixados pelos europeus. A nacionalização, para esta elite, não é sobre o povo. É, como diz Fanon, sobre transferir para si os privilégios herdados da fase colonial. E qual é a ferramenta que esta nova classe usa para se agarrar ao poder? Fanon aponta o dedo a uma instituição muito específica, o Partido Único. Aquele mesmo partido que antes mobilizou o povo para a luta, agora vira-se contra ele. Deixa de ser a voz das massas para se tornar o guarda-costas dos interesses da nova elite. E aqui chegamos ao clímax desta tragédia. O grande líder da libertação, aquela figura que uniu toda a gente, acaba por se tornar um cúmplice. Ele torna-se o intermediário entre a nova burguesia e o capital estrangeiro, o mesmo que explorava o país antes. É uma nova forma de colonialismo, só que agora com o rosto local. Mas a luta não acontece só no campo político ou económico. Fanon sabia muito bem disso. A descolonização a sério tem de acontecer também na mente, na arte, na identidade. Por isso vamos agora mudar o foco para o campo de batalha da cultura. Fanon descreve aqui uma espécie de viagem em 3 etapas que o intelectual colonizado faz. É fascinante. Primeiro, ele tenta provar que é tão bom ou melhor que o europeu, imitando a sua arte. Depois, entra numa fase de crise e tenta desesperadamente encontrar um passado glorioso, as suas raízes. Mas a terceira fase é que é decisiva. É quando a arte deixa de ser sobre o passado e se torna uma arma para construir o futuro.
uma literatura de combate. Isto não acontece só com os grandes escritores. Acontece também na cultura popular. E este exemplo é brilhante. As velhas histórias, a tradição oral, ganham uma nova vida. Os contadores de histórias começam a adaptar os contos, os heróis antigos passam a lutar contra problemas modernos e as metáforas servem para falar da luta atual sem que a censura perceba. A cultura torna-se relevante, torna-se viva. E para a nossa última secção, vamos a uma parte que só o Fanon poderia ter escrito, porque ele não era apenas um teórico, ele era um psiquiatra. E aqui ele olha para as feridas que não se veem, as cicatrizes que a guerra colonial deixa na mente das pessoas. Esta é, talvez, uma das afirmações mais fortes do livro. Para Fanon, o sistema colonial não é só politicamente injusto, ele é patogénico, ou seja, é uma estrutura que pela sua própria natureza cria doença mental. E não só no colonizado, como vamos ver, também no próprio colonizador. O que torna isto tão real, tão visceral, são os casos clínicos que ele partilha. De repente, a teoria ganha um rosto, o rosto do patriota que adoece depois da violação da mulher. O do sobrevivente de um massacre que agora quer matar qualquer um. O das crianças que brincam à tortura. E, crucialmente, o rosto do torturador, que leva o trabalho para casa e começa a agredir a própria família. A doença mental não escolhe lados no conflito. Este depoimento é de gelar o sangue, porque ele revela um mecanismo mental da desumanização em ação. A tortura deixa de ser um ato de brutalidade para se tornar um trabalho, uma questão técnica, quase uma competição para ver quem é mais inteligente a fazer o outro falar. A humanidade do torturador é destruída no processo, mesmo que ele não se aperceba. E terminamos com este desafio que Fanon nos deixa. Um desafio que atravessa o tempo. Embora o livro tenha sido escrito há mais de 60 anos, a sua análise sobre poder, opressão e libertação continua incrivelmente atual. Ele deixa-nos com esta ideia que ecoa até hoje. Cada geração tem uma missão. A nossa é descobrir qual é e depois escolher se a vamos cumprir ou atraiçoar.